Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje, Dia dos Pais, uma data muito especial, e Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, os versículos do 32 ao 48. É o Evangelho. Textão e assim, sabedoria em cada detalhe. Nos diz o seguinte: não tenha medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai de vocês dar-lhes o reino. Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se desgastem, um tesouro nos céus que nunca se acabe, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Estejam com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sejam como os que esperam no seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para logo lhe abrir a porta, assim que ele chegar e bater. Felizes aqueles servos que o Senhor, ao chegar, encontrar acordados. Eu lhes garanto, ele se cingirá, os fará sentar-se à mesa, e passando os servirá. E, se ele chegar pela meia-noite ou já perto da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Compreendam isto. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Fiquem preparados, vocês também, porque o Filho do Homem virá na hora que vocês não imaginam. Pedro então disse: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor deixará como responsável sobre seu pessoal, para lhe dar a ração de trigo no tempo certo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar a encontrar agindo assim. Eu lhes garanto, ele o deixa como responsável sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor, vem tarde, e começar a espancar os servos e servas, e comer, beber e se embriagar, o Senhor daquele servo virá um dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se preparou nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado. Muitas vezes, mas aquele que não o conheceu e tiver feito coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Uma aula de responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Nada de entregar, jogar a culpa, eu tô pecando, mas é porque me fizeram pecar, porque minha família foi assim, porque, você sabe, a carne é fraca, não é fácil ser como Jesus, dar outra face, não é fácil, realmente, não é nada fácil, mas a gente teve um mestre que veio para nos ensinar como fazer, que nos deu aulas, deixou escrito para que a gente possa aprender dele, então não tem desculpa para fazer diferente. Quando Jesus fala para o pequeno rebanho, e Pedro até fica na dúvida, Senhor, o Senhor está falando essa parábola para a gente ou para todo mundo? Que Jesus responde com uma outra pergunta. Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor deixará como responsável sobre o seu pessoal para lhe dar a ração de trigo no tempo certo? Aqui Jesus não fala para a multidão, não fala para os não comprometidos. Aqui ele está dando para o pequeno rebanho, para os discípulos, para aqueles que não estavam em busca apenas de milagres e sinais,
é para aqueles que realmente largaram tudo e seguiram o Senhor. Para aqueles que somos nós, que somos confiados a levar esse reino, a levar essa ração, esse trigo para os seus fiéis, para nossa, nossa descendência aqui, somos nós, os discípulos, aqueles comprometidos. A gente nunca pode esquecer a diferença entre discípulo e multidão. A multidão, ela até é capaz de escutar o Senhor. A multidão ouviu o Senhor, ficou maravilhada com as palavras que ele diz. A multidão hoje é capaz de cumprir o preceito e ir no domingo na missa. A multidão hoje é capaz de acreditar que sim, tem algo maior. Mas a multidão é incapaz de largar tudo e ser administrador do reino e levar o reino. A multidão ainda não entendeu o discipulado. E cabe a nós, que busca esse discipulado, não existe ninguém melhor nem maior do que ninguém no reino, simplesmente pessoas que algumas verdades já foram reveladas e essas verdades estão produzindo alguma mudança. E não é porque, eu sou muito boa e faço isso, resolvi fazer isso pelo reino. Não. O reino me revelou isso. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai de vocês dar-lhe o reino. O meu Pai se agradou com isso. O meu Pai ficou feliz em me dar o reino. E quando isso me foi revelado e eu assumi, como eu disse, é um evangelho de autorresponsabilidade. Enquanto eu procurar nas outras pessoas motivos para assumir o reino, eu nunca vou assumir, eu nunca vou ser administradora do reino, eu nunca vou entender o discipulado, eu nunca vou entender o significado do largar tudo e seguir ele, porque eu sempre vou levar o pé da letra e vou me afastar quando eu acho que largar tudo, eu sair nômade na vida aí, largando minha família, deixando todo mundo para trás e buscando as pessoas de fora, ao invés de também buscar os meus. O discipulado, ele te dá uma revelação ampla disso tudo. E te mostra o que Deus, que quer te entregar a administração do reino, quer para a sua vocação, quer para a sua caminhada. É isso que o discipulado se abre. Eu entender que a minha vocação não é a mesma do meu irmão que canta, até porque eu não tenho esse talento. Estava conversando isso com uma amiga sexta-feira. Ela falou assim, Tati, eu fui falar e eu não sou igual você que sai e fala. Mas eu tava até conversando isso com Jesus, que eu falei, Jesus, eu falo, mas tem hora que eu falo até demais. A minha palavra, eu tenho que ter muito cuidado na administração desse dom, porque é um dom que ele me deu, eu não posso esconder esse talento, e eu descobri não, eu assumi isso tarde. Foi preciso uma pessoa de fora olhar e falar, você sabe o que eu tô te falando. Deus tem te chamado para algo mais. Deus está gritando aí dentro e você está calando. E você está calando. Porque eu sempre falava, eu não estou pronta. Não porque eu sou tímida. Não porque eu não tenho conhecimento teológico, né? Eu não tenho ainda formações para poder falar do teu reino. Eu tinha medo de afastar as pessoas do reino dele. E ele me chamando. E hoje, com a clareza do que ele me entregou para administrar, né, a minha função em levar esse reino, e eu sou uma serva que aprende junto com vocês. Quando eu falo no início dessa partilha, que eu falo que é o evangelho que eu estudo e procuro praticar na minha vida, eu só consigo engatinhar nessa fé, aprender 1 milímetro dessa fé, quando realmente eu pratico na minha vida. Porque se eu só falar, eu não estou sendo prudente. Eu não estou sendo aquele servo que vai esperar acordado. E acordado, mais uma vez, aprenda a entender o evangelho que você está lendo. O discípulo é capaz de entender que o acordado, eu não vou ficar vigiando. Nossa, eu muitas vezes pensei por isso, no sentido de a hora que Jesus voltar, eu tenho que estar sem mancha nenhuma e acordada. Se eu estiver dormindo, ele não me leva. Sabe, naquele início ali de aprendizado, naquele momento meu da crisma, por ali, eu tava meus 14, 15 anos, né? Então, assim,
Eu pensava, eu li esse evangelho ao pé da letra, e eu ficava, se eu estiver dormindo, já era para mim. Então, não tenho possibilidades. E naquele dia eu não posso ter pecado. A minha cabeça era ao pé da letra, assim. E hoje o Senhor revelou aos seus pequeninos, e eu consegui identificar nessa palavra, que eu tenho que estar atento e vigilante por hoje não. Por hoje não. Eu não tenho que estar pensando, mas se ele vier daqui 2 dias, e nesses 2 dias alguém me fizer raiva, aí você já viu, né? Não, é hoje. É hoje. Por mais que eu tenha pecado hoje, por mais que eu tenha caído hoje, por mais que eu tenha machucado alguém hoje, eu preciso zerar a conta ao dormir. Eu preciso zerar a conta com Deus e com o meu irmão que eu ofendi e com o meu próximo que eu ofendi. Isso é estar atento e vigilante. É zerar essa conta. Infelizmente, a gente não tem como livrar totalmente de cair, de não cair, né? De deixar isso acontecer e não, dessa vez eu não vou cair, não vai acontecer comigo. Mas sim, eu consigo zerar a conta, eu consigo parar na conta. Isso significa estar atento e vigilante. Eu vou cair, eu vou errar, infelizmente eu vou pecar sim, mas eu vou zerar a conta. Eu vou pedir perdão, eu vou pedir misericórdia, eu vou entender que aquele erro não faz parte da minha caminhada e não é normal por eu ser de carne e osso. Todo discípulo, todo pequeno rebanho é chamado a entender que o pecado não foi feito para mim. O pecado me faz mal, o pecado gera mágoas, o pecado gera inveja, o pecado gera ressentimento. O pecado só faz mal muitas vezes mais para mim do que para os outros que eu posso ter atingido com o meu pecado. Ele me fere, ele me faz sangrar. E eu preciso ter a consciência de que esse pecado eu preciso zerar a conta dele. Eu preciso sim terminar o meu dia zerado. Eu não vou continuar pecando. Pecar, infelizmente, faz parte de uma condição na qual eu estou vivendo, uma sociedade na qual eu estou vivendo, mas não faz parte da minha vida. Não faz parte do pequeno rebanho que o Senhor quer entregar à administração do reino. É lindo a percepção de Pedro, e mais uma vez Pedro, né? Não é à toa que ele é pedra, porque Pedro, ele teve um caminho lindo de santificação, de cair e levantar, de cair e levantar, e de entender que o pecado não faz parte de mim. Ele é a minha pedra de tropeço. Ele é aonde eu vou cair, infelizmente. Mas eu não vou ficar parada lá. Eu não quero ficar parada lá. Porque é do agrado do meu Pai dar o reino para mim. Então eu preciso viver como realmente uma administradora fiel desse reino. Uma pessoa feliz, porque se o meu Pai do céu está feliz, né, é do agrado dele, ele está feliz porque eu estou dizendo sim para o seu reino, eu estou dizendo sim para a minha missão, eu estou dizendo sim para a minha vocação, é o mínimo que eu tenho que fazer, é buscar viver essa palavra. É o mínimo que vai me fazer chegar cada vez mais próximo dele, é viver essa palavra. Isso me motiva, isso me faz melhor, isso me faz querer mais dele, me faz querer mais desse reino, me faz querer levar esse reino. Cada um com a sua vocação, como administrador desse reino. Mas já tem discípulo demais. Deixa eu quietinha aqui indo à missa todo domingo. Ele precisa de você. Ele precisa do seu talento, que é seu. Mas meu talento é cantar. Já existem tantas pessoas no coral, mas não do jeito que você canta. Não da forma que ele te entregou. O meu chamado é proclamar, é falar desse reino, é falar da alegria do evangelho, é falar da alegria de servir o meu amado. Mas tantas pessoas já fazem isso, mas do jeito que ele me entregou, é para que eu faça. Assuma a responsabilidade que é sua, de cantar, de falar, de fazer uma comida para aquele encontro maravilhoso que vai proporcionar muitas pessoas encontrar com esse Cristo, nosso amor. E aí você foi convocado para trabalhar na limpeza desse encontro, na cozinha desse encontro, no chamado dele do alto, com todo o seu coração. Viva a alegria do evangelho com todo o seu coração. Em cada oportunidade que você tiver de levar esse reino, de ser uma administradora desse reino, um administrador desse reino, faça com o seu coração.
Limpe como nunca ninguém viu limpo. Faça como nunca ninguém viu feito. Cozinhe como nunca ninguém viu cozinhar. Uma comida maravilhosa. Alguém que... A nossa missão, gente, quando a gente é chamado para algo que envolva o reino dos céus, é trazer esse reino para a pessoa. É que essa pessoa sinta, nossa, no céu deve ser uma comida assim. Nossa, no céu deve ser tudo limpinho, lindo como tá aqui. No céu, essa palavra eu vou ouvir do meu Pai. No céu, esse canto de louvor vai existir. Faça isso, você é chamado a isso, ele te convida a ser administrador desse reino. Para a gente concluir, ele fala sobre o nosso chamado dessa administração, sobre o nosso chamado ao discipulado, a assumir a responsabilidade que te cabe, ela é só sua. Para de terceirizar, para de jogar para o outro, ela é sua. Assuma a sua responsabilidade. Para a gente encerrar, ele fala aqui: aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Mas aquele que não conheceu e tiver feito coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Eu sei o que ele está me chamando. Eu sei qual é o meu propósito. Eu sei o que ele me busca, ele quer que eu faça. Eu sei o perdão que ele quer que eu libere. Eu sei a pessoa que eu preciso me reconciliar. Eu sei aonde eu preciso parar o mal ao invés de aumentar. Eu sei que a fofoca precisa estacionar em mim ao invés de começar uma nova informação daquela fofoca na minha pessoa. Eu sei. Já me foi revelado o que é o reino dele para mim. Mas ainda assim, não, mas está todo mundo falando isso aqui, eu não vou poder ficar de fora não. Não, mas não, aquilo é imperdoável. Isso que aconteceu comigo, até aqui eu perdoei, mas isso aqui eu vou levar pro resto da minha vida. Eu serei chicoteada muitas vezes, porque eu sei que isso não me leva a lugar nenhum. Eu sei que isso me leva, aliás, à morte, não ao reino dele, mas eu quero viver isso porque está todo mundo vivendo. Porque não, paciência tem limite, não porque amor tem limite, não porque aqui, até aqui eu não posso aceitar, eu não posso falar. Como não? Por que não? Eu sou chamada a encerrar o mal em mim. Ser convocada administradora do reino é saber que o mal tem que parar em mim. Não interessa o que aconteceu até chegar aqui comigo, mas chegou em mim, ele vai parar. É a minha missão, eu vou fazer isso acontecer. Eu não vou incentivar ódio, rancor, raiva, briga. Não, isso aí você tem que cobrar mesmo. Isso aí você tem que ir atrás. Isso aí você não pode deixar. Não. Comigo não vai continuar. Porque eu sei que foi revelado para mim. E ainda assim eu vou propagar o mal? Serei chicoteada muitas vezes. É aquilo, a quem muito é dado. Aí conclui, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Por isso é uma autorresponsabilidade, é a minha parte que conta. Mas fulano vai na igreja toda semana, tá à frente da coordenação, não sei das quantas, e continua fazendo isso. Não é com ele que eu tenho que prestar contas. É com o meu Pai que se agradou em me dar o reino. É com ele que eu vou prestar contas. Então, deixa a caminhada do outro, é a minha responsabilidade. Vai ser cobrado de mim, porque foi revelado para mim. E foi muito revelado. Eu não posso fingir que não foi. Eu não posso fingir que não está acontecendo. Está acontecendo. Foi revelado e eu tenho que tomar uma atitude a respeito disso. Porque vai ser cobrado isso de mim. Eu sei que foi. Eu não estou fingindo. Agora uma pessoa. Nossa, mas fulano... Gente, a gente vê barbáries. O mal existe. A gente vê crimes inexplicáveis e coisas que a gente não sabe... Nossa, mas como a pessoa teve coragem de fazer isso? Mas aqueles que não a conheceu e tiver feito coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. O mal existe. Essa pessoa vai prestar conta sim do mal que ela cometeu. Mas não foi revelado para ela a verdade. Esse reino não chegou até ela. A caminhada dela, o coração dela não se abriu a esse reino. Por isso a gente tem que fazer a nossa missão da melhor forma possível. A nossa missão de discípulo é que essas pessoas que fizeram barbáries, que fazem barbáries, antes que isso vire uma barbárie, conheçam esse rei. A nossa responsabilidade é essa. É fazer o mal parar nelas também. Às vezes uma pessoa deu 60 facadas no outro. Em que momento que isso se deu? Em que momento que isso aconteceu? Quando o ódio plantou ali, e ao invés dele parar,
ele foi alimentado. Não, você tem que ir atrás, você tem que cobrar, você tem que cobrar. Cobrou 60 facadas, matou um irmão. Tem lógica? Tem base? A gente que é discípulo não pode permitir que isso aconteça. Aonde? No mais próximo, do meu lado, onde eu consigo ir, onde eu consigo alcançar as pessoas que receberem, as pessoas que verem o reino dele através de mim. Eu preciso fazer a diferença. A gente é chamado a fazer a diferença. Que a gente possa assumir a responsabilidade de administrador desse reino, com o dom que nos foi confiado, e que a gente leve mais pessoas a conhecer esse amor. Amém? Hoje, Dia dos Pais, quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos que realmente assumem essa missão sublime, que é cuidar, educar, alimentar os filhos que são projetos de Deus para cada família. Que todos os pais se sintam abraçados e amados, e que Deus continue capacitando vocês para essa missão sublime. Em especial, o meu pai, que é o melhor pai do mundo, que é o melhor presente que a gente tem, celebrar a data de hoje com ele, que sem dúvidas me ensinou a ser o melhor que eu podia ser como administradora do reino. Eu sempre falo que meu pai é o maior cristão que eu conheço. Alguém que ama gratuito, alguém que é capaz de fazer qualquer coisa pelos filhos, e ele faz e fez a vida toda por todos nós, eu e meus irmãos. Alguém que tem amor que não cabe no peito, um ser humano com um coração gigante. Eu sempre falo que ele é o melhor profissional que ele podia ser. Ele é garçom e o melhor atendimento que existe vem do meu pai. O maior cuidado, maior educação, maior carinho. Ele trata cada um como ele gostaria de ser tratado. Ele leva esse reino para cada um que cruza o caminho dele. E eu espero que nesse dia ele seja fortalecido pelas bênçãos do Senhor. Que a gente continue agradecendo e contando nossas bênçãos em relação à vida dele, porque ele é o nosso milagre. O milagre já aconteceu e continua acontecendo a cada dia dos pais que se renova, a cada manhã que se renova, e a gente pode abraçar o nosso pai e passar essa data com ele, não tem preço. E assim eu desejo para todos vocês que têm o seu pai do lado, abraça, aperta, aproveita. Viva cada dia dos pais como se fosse a única oportunidade de estar do lado daquele que fez e faz tanto por vocês. E se você conhece algum pai que ainda não assumiu essa responsabilidade, que ainda não entendeu o quão sublime é essa missão, ore por ele. Faça essa verdade chegar ao coração dele, porque ele vai ser chicoteado poucas vezes, ele ainda não entendeu. A verdade dele é outra. A doutrina dele às vezes foi o mundo, às vezes foi o tesouro que não entra no céu. Foi o que chegou para ele. Somente o pai que entendeu o tesouro que vai entrar no céu é capaz de assumir essa sublime missão de todo o coração. Então, que a gente possa orar para aqueles que ainda não entenderam e orar para todos aqueles que já entenderam. Que se renove a cada dia essa missão sublime de amor. Amém? Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.